Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TV News. Olha, eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Quero agradecer também a sua audiência, você nos assistindo através do nosso canal do YouTube. Não esquece de fazer a sua inscrição, ativar o sininho, porque todos os dias entramos aqui ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo e, claro, partilhamos aqui informações especiais com quadros especiais para você. Olha, hoje eu estou aqui também com duas figuras que vocês conhecem, já faz parte da nossa quarta-feira. E claro, ele, o nosso doutor do Entenda Direito, que aborda assuntos específicos para você conseguir entender sobre os seus direitos. E claro, dessa vez, por ser carnaval, tem um tema bem especial chegando por aí que vai com certeza trazer muitas informações relevantes. Abraham Feldman está presente aqui conosco e também a nossa querida Tonezinha com mais um PQP nesta quarta-feira. Bom dia, Abraham. Bom dia, Toné. Bom dia, Pérola. Bom dia a todos. Bom dia, Pérola. Bom dia para você que está em casa nos assistindo. Hoje vai ser interessante. Carnaval chegando, comportamento tem que estar maravilhoso e a gente vai dar umas dicas para que o seu carnaval seja perfeito, sem qualquer intercorrência, inclusive policial. Fica atento, já já eu volto falando sobre isso. Olha, você nos assistindo, não esquece, aqui no seu rodapé vai aparecer, através da sua galeria de aplicativos, consegue instalar o nosso app e acompanhar a nossa programação em tempo real ou as nossas reprises. Sabe aquele assunto com especialista falando de direito, falando sobre saúde, política, qualidade de vida? Então, você consegue assistir aos nossos episódios todos. Por lá você instala o TV Play Brasil e com certeza a um clique do seu smartphone, tablet ou notebook, aonde você estiver e quando quiser consegue ter acesso. Não esquece também de seguir a gente através das nossas redes sociais. Por lá deixamos alguns trechos de nossas entrevistas e os nossos quadros diários. Então vamos para mais um deles que com certeza melhora a nossa quarta-feira, o Entenda Direito com Abraham Feldman. Mais uma vez, bom dia. E vamos lá, que o assunto é interessante e importante para você. Pérola, no carnaval, os casos de importunação sexual aumentam assustadoramente. É a época do ano em que mais ocorrem. E considerando isso, eu acho importante trazer ao nosso telespectador o que é isso, principalmente a você, nossa telespectadora, porque a maior vítima, as principais vítimas são as mulheres, pessoas do sexo feminino. Não que os homens também não sejam vítimas, mas eles se incomodam menos com isso. Então, a gente vai falar sobre importunação sexual e o ato obsceno, né? O xixizinho na rua ali, pô, a fila do banheiro tá cheia, posso fazer meu xixi aqui? Isso é crime? Não é? É considerado ato obsceno, não é considerado, e sobre a importunação sexual, o que é, quais são as formas e o que a pessoa deve fazer quando ela se sentir agredida. Vamos começar pela importunação sexual. Ela foi incluída no Código Penal em 2018 somente, mas já tem 8 anos, já é um bom tempo. Já é tempo suficiente para que a gente se educasse e entendesse que essas coisas não podem acontecer. Na verdade, eram coisas que não deveriam nem estar no Código Penal. É uma coisa que não deveria nem acontecer. Mas, infelizmente, acontece. Não é uma exclusividade nossa, brasileira, isso acontece no mundo inteiro. E a gente vai destrinchar essa matéria quase toda para que você entenda melhor. Então, primeiramente, eu vou ler a letra da lei, tá? O artigo 215-A do Código Penal diz o seguinte:
praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Então vamos lá. Você o agente, né, que pratica, ele pratica contra uma outra pessoa que pode ser mulher, pode ser homem. Ele é um crime que pode ser praticado por mulheres e por homens, contra mulheres e contra homens. Não há distinção legal sobre essa questão. E sem o consentimento. Ou seja, a pessoa não está permitindo, ela não permitiu que você praticasse aquele ato. Com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Né? A lascívia é o prazer sexual, própria ou de terceiro. Então, aquele beijinho roubado, aquela mão boba, aquela expressão que eu usava quando eu era garoto, aquela sarradinha, aquela encoxada, pessoal, é crime. É crime e a punição é severa. É punido com reclusão. Reclusão é regime inicialmente fechado. E a pena vai de 1 a 5 anos. Tá? Não tenha desculpa. Eu estava bêbado. Eu bebi demais. Eu usei êxtase. Eu estava bêbado e drogado. Não tem essa desculpa. Inclusive, pode ser uma agravante. Se essa embriaguez, e quando eu falo aqui embriaguez, eu falo tanto alcoólica quanto da utilização de outras drogas, né, que causem efeitos psíquicos, então não faz diferença. E se essa embriaguez for pré-ordenada, né, pré-ordenada assim, voluntária, eu sou tímido, eu vou tomar todas aqui porque, eu tenho que pegar alguém, tenho que dar uns amassos em alguém. Isso é uma circunstância agravante, é uma agravante genérica, salvo engano, está no artigo 61 do Código Penal. Então, isso pode aumentar a sua pena de 1 a 2 terços, salvo engano, tá? Ou 1 terço, a metade, alguma coisa nesse sentido. Eu posso tirar essa dúvida depois. Então, pessoal, não pode, sem o consentimento da pessoa, sem que os dois estejam ali naquele momento, rolando aquele climazinho, não pode fazer nada disso. Na multidão, no bloco, viu uma mulher bonita, quis tirar proveito, passou a mãozinha, é crime. Se ela descobrir ali, tiver testemunha, ela pode chamar a polícia e você pode ser conduzido na hora e ser preso em flagrante. E além de você perder o seu carnaval, porque vai estar preso, você vai depois sofrer todas essas repercussões penais, podendo ser condenado de 1 a 5 anos de reclusão. Infelizmente, Pérola, isso acontece. E acontece demais. Demais. Isso foi uma resposta dada pelo legislador federal, para proteger a dignidade e a liberdade sexual dessas pessoas, notadamente as mulheres, que são as que mais sofrem. Tá? Abraham, agora nessa época então de carnaval, eu queria que você iniciasse aqui contando pra gente a diferença entre importunação sexual e o próprio assédio sexual. Qual é a diferença entre eles e como identificar em qual deles você está passando aquela situação? O assédio sexual, ele é diferente da importunação sexual. São 2 crimes diferentes, praticados de forma diferente e com circunstâncias diferentes. A importunação sexual é exatamente isso que eu falei para você. No assédio sexual, o agente, ou seja, a pessoa que pratica o crime, que pode também ser mulher ou homem, não faz distinção, e pode ser praticado contra mulher e contra homem, o agente do crime está numa posição hierárquica superior. Isso acontece muito nas relações de trabalho, tá? Seja em empresas, seja também em outros tipos de relações de trabalho, como a doméstica. Você faz isso,
eu vou te promover, mas, pô, a gente tem que dar aquela saidinha. Só aí já cometeu o crime, não precisa ter a saidinha, tá? Esse assédio, tá? Já seria configurado o crime. Olha, e no caso, no carnaval, vamos falar agora sobre o carnaval, né? Para o pessoal que vai curtir aí as festas com essa quantidade de gente, é o que a gente até falou aqui nos bastidores. O que fazer naquela situação? Chama de imediato ali a polícia, precisa ter essa testemunha ou somente a palavra da vítima ali já basta? Você mostrando a pessoa quem praticou aquele ato de importunação sexual. Chamar a polícia sempre, tá? E chamar a polícia, na verdade, protege tanto a vítima quanto o agressor, tá? Já houve casos que, infelizmente, os populares, as pessoas que viram Tonezinha, cara, deram assim uma coça, deram uma surra no cara, porque algumas outras pessoas viram, e o cara ficou com o rosto todo amassado, parecendo uma batata. Né? Já houve caso, inclusive, de óbito, né? Devido às lesões. Então, para que você garanta o seu direito a ter a sua liberdade sexual, a sua dignidade, inclusive sexual, incólume, chame a polícia, tá? Que ela vai dar conta do recado. A polícia é preparada para isso. Além disso, pode ligar para o próprio telefone da polícia, o 90, e existe um número próprio para atender as mulheres que são vítimas disso. É o 180. Tá? Então, é importante, sim, que seja registrado, até porque essas coisas precisam parar de acontecer. Né? Muitas vezes aquela pessoa que está ali é uma mulher casada, que tem filhos, não está afim, está ali só para curtir mesmo. Carnaval é uma época que as pessoas vestem fantasias, e as fantasias mexem com o imaginário das pessoas, que criam outras fantasias nas suas cabeças e acabam que confundem as coisas, achando, ela tá só com um biquinizinho, tá com essa roupinha, ela tá aqui para isso mesmo. Não, gente, ela não está ali para isso, ela tá ali para curtir o carnaval dela. Ela quer pular o carnaval e normalmente, na maioria das vezes, não tá a fim de homem, até porque ela já deve ter o namorado, o esposo dela e coisas assim. E é um direito dela, da pessoa, andar no carnaval do jeito que quiser, desde que isso não apresente um atentado ao pudor, né? Não represente um atentado ao pudor. Então ela deve sim chamar a polícia, deve sim registrar e na hora, não deixa para depois, não deixa para o dia seguinte, tem que ser na hora, porque o agressor, o autor da conduta deve ser identificado. Olha, então existe um canal para fazer a denúncia, né? É o 180, caso a mulher necessite. Agora me fala uma coisa, fora carnaval, importunação sexual, quais são as provas necessárias para você iniciar ali, por exemplo, um processo pós-denúncia? A principal prova é a prova testemunhal, porque senão fica aquela questão, a palavra de um contra o outro. Mas existe também a prova pericial, que é feita através do exame de corpo de delito, pelo Departamento de Polícia Técnica, onde a pessoa se submete ali Se submete não, ela faz esse exame lá de corpo de delito, onde é constatado uma mordida no pescoço, e tem casos assim extremamente, na minha opinião, impensáveis e ridículos. Né? Tem homens que acabam se masturbando e ejaculando nas pessoas. Né? Essa cara que você fez realmente representa toda a repugnação, né, desse ato mesmo. Mas isso, infelizmente, acontece. Não acontece só no carnaval, acontece no ônibus, acontece em diversos locais. E aquele material biológico que foi liberado pelo homem, ele pode ser coletado para que sirva também como prova do cometimento do delito. Olha, então a mulher necessariamente precisa ali dar testemunha? Não necessariamente, tá? Não é necessário. O depoimento dela tem muito valor, tá? Tem muito valor. Mas a testemunha reforçaria que houve o crime, o cometimento do crime, tá?
E, além disso, há também, Pérola, ela pode, através, a repercussão não é só penal, não. A repercussão, a reparação pode ser cível, ou seja, ela pode exigir da pessoa que cometeu esse ato contra ela uma indenização pelos danos morais, por todo o abalo psíquico sofrido. Olha, a gente também vê muito ali no carnaval aquelas questões do colar. É um colarzinho que se dá, acredito que tem algo assim, né? Isso é lá em Las Vegas. Não, é aqui em Salvador mesmo que acontece. Entrega um colarzinho e pega um beijo, Las rouba Vegas um beijo. Nova Orleans tem isso, é interessantíssimo. Aí entrega aquele colar, não sei. Agora sim, existem atos que mesmo, olha, não é que mesmo, mas nessa entrega do colar, a vítima, digamos que, eu não quero colar. Você tá ali no carnaval, não quer brigar, não quer entrar num ato ali de uma briga ou algo do tipo com a pessoa. E rola aquele beijo, como identificar essa pessoa? O que acontece nesses casos, por exemplo, no carnaval? Você tá falando do bloco Filhos de Gandhi, tá? Eles recebem um monte de colares. Isso. E a cada beijo que ele dá em uma outra pessoa, a pessoa recebe o colar. Se a pessoa recebeu o colar e sabe dessa regra que tem que ter o beijo, ou seja, e ela consentiu, ela permitiu que acontecesse, problema nenhum. Agora, vem o cidadão, o folião, coloca o colar e força esse beijo, aí aconteceu, sim, a importunação sexual. É importante a gente falar disso, porque agora Salvador recebe aí essa quantidade de pessoas e não é muito falado. Eu, por exemplo, sou aqui da Bahia e até, 2 anos atrás eu não sabia que existia essa questão. Inclusive, é um bloco muito bonito, tradicional, então que eu não iria entrar na questão de nome justamente por isso, por admirar. E por admirar também, acho muito bonito, mas que eu passei por uma situação dessas. Inclusive que eu nem sabia desse negócio de colar, que tinha que colocar o colar lá e você tinha que beijar a pessoa. Eu estava já próximo aos banheiros e aí eu estava com uma amiga e uma outra pessoa próxima e acabou que esse rapaz veio, não sei o que, conversando, tal, com aquela roupona azul, nananã. Eu tava no celular e essa amiga assim próxima, ele veio, colocou assim um colar, ela, não, e virou assim o rosto. Aí ele veio pra colocar pra mim e falei, não, amigo, não quero não sei o que, ele cantando lá uma outra música que tava passando. E ele cantando essa música, e aí veio pra colocar também. Então, assim, no momento, como eu já tenho mais uma repulsa, se eu não quiser, você não vai colocar o colar em mim. Eu nem imaginei de beijo. Mas como no momento eu tive a repulsa, eu não quis colocar o colar. Eu falei, não, puxei a mão dele, né? Pra ele não colocar. Mas ele ainda assim foi meio ousadinho, né? Veio, não sei o que, puxando pra colocar. Quando ele saiu, a outra pessoa que estava próximo pegou e falou, ó, esse colar aí, se você aceitasse, ia ter que dar um beijo nele. Então, assim, a gente tem turistas vindo aqui pra Bahia agora, nessa época do ano, milhares de pessoas, gente que sai de outros países e que, infelizmente, não sabem nem o que tá acontecendo. É uma época do ano, folião, às vezes a pessoa bebendo. E aí? Nesses casos do bloco em si que tem essa tradição, não existe ali uma importunação sexual? Pode existir desde que haja a resistência da pessoa. Foi lançada uma campanha alguns anos atrás, o não é não. Você deve se lembrar, principalmente você que é mulher. Onde o cara chega e tal, começa a forçar uma barra. Quando ela fala não, a pessoa tem que recuar. Não é não. Não é não. Acabou, ponto final. Vamos respeitar. Ali já representa a resistência dela, o não consentimento. Se essa barreira for ultrapassada pelo agente, pela pessoa que está querendo, houve o cometimento do crime. Não existe uma regra clara. Isso é uma questão... Estou falando especificamente desse bloco, tá? Caso. Não existe uma regra clara, não existe uma lei que explique. Algumas pessoas sabem, muitas outras não. Então, é uma questão que vai sempre... pode ser que sempre cause problemas. E vai caber ao homem, né, que é um bloco formado somente por homens, que eles tenham o discernimento
E a consciência de entender na hora ali que a pessoa não está afim, que ela não quer, que ela não sabe o que significa a entrega daquele colar. E houve a resistência, meu amigo, não vai, porque a pena é pesada, tá? Então não vai, vamos respeitar, é a melhor coisa que temos a fazer. E assim, volto a falar, não é só, o crime não é somente cometido por homens, ele pode ser cometido por mulheres. O homem normalmente não reclama se receber um beijo da mulher, né? Mas alguns podem reclamar. Mas é um crime comum, ou seja, pode ser praticado por todos, e é um crime que pode ser praticado também contra todos. Pode ser praticado por homens contra homens, por mulheres contra mulheres, por mulheres contra homens e por mulheres contra outras mulheres. Então você, independentemente do seu sexo e da sua opção sexual, da sua orientação sexual, respeite a vontade do outro. Agora, continuando aí esse assunto desse bloco, porque isso, pra mim, no meu ponto de vista, é um tipo, sim, de importunação sexual. Por quê, Abraham? Quando o bloco ele sai ali na avenida, e não só o bloco, eu não falo o bloco em si, mas alguns desses integrantes, eles não chegam ali te abordando de um jeito tranquilo. É mais já naquela coisa, sabe? Parece que a mulher vai olhar pra ele, vai ver aquele colar, vai ver não sei o que nele e já vai querer ir beijar, não sei. Eu não sei se as pessoas se acostumaram demais com esse carnaval assim, de pegação, do fazer e acontecer. Ou se realmente esse não é não, ele só é ali quando tem a polícia, quando tem uma câmera, porque realmente, para mim, essa é uma questão que deveria ser debatido sim, tá? Esse bloco em específico, porque essas pessoas, elas não chegam assim, inclusive quando eles estão andando ali, olha, no decurso do carnaval, do circuito, chega já, não sei o quê. Gente, é ridículo. Chega a ser ridículo, chega a me enojar. Eu passei por essa situação, então eu criei uma repulsa muito grande, uma aversão quanto a essa situação, né? Em específico, apesar de admirar, como eu falei, de achar bonita, é tradicional, mas que sim, pra mim, é uma prática de importunação. Ele já chega ali intimidando, já chega, sabe? É um ato que realmente, assim, abrange particularmente mais da metade ali dos componentes, né? Então, não deveria ser algo tratado ali pela justiça com uma seriedade, ou pelo menos que entendessem e tivesse essa proibição, ou algo que pudesse trazer também uma segurança às pessoas, porque se normalizou. Existe o não é não, mas até você falar o não e o cara entender que é não, tem um espaço ali, você tem que dizer não, não quero, e falar de novo, porque não é só dizer um não. Tem uns que sim, que tem noção, que tem caráter, se retira. Mas tem outros que não, que fica insistindo. Não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, a mulher, por ser o sexo mais frágil, que a gente precisa falar sim, é um sexo mais frágil, carnaval, tem áreas ali, tem locais ali, principalmente nesse que eu estava, que era o fundo de um camarote, era bem escuro. Num altozinho, era bem escuro, tinha uns banheiros assim atrás, então era um lugar bem escuro, com árvore e tudo. Tinha muita gente passando, claro, mas não era ali na avenida, no meio de todo mundo. Então, aconteceu sim dele sair, né? Mas ainda ficou aquela insistência, que se eu não soubesse, ou eu não fosse retirar, não, e não quisesse mesmo, que poderia ter acontecido. Entendi. Então, pode acontecer, nesse caso, desse bloco em específico, da justiça em algum momento, ou das pessoas também fazerem uma denúncia e puderem, então, aí conseguir não sei, de alguma forma minimizar a situação ou realmente acabar, porque não pode ser tradicional essa prática, porque ela se configura em importunação sexual. Sim. Essa prática do jeito que você me falou, pela forma que você falou, no seu caso não chegou a ser importunação sexual porque ele não praticou Isso. o ato libidinoso. Mas só antes de eu continuar, uma coisa que eu não quero esquecer, é um crime que admite tentativa também. Então, se ele tentou te beijar e você virou o rosto, ele não conseguiu, ele é punido pela tentativa do crime. Tá? Ele é punido pela tentativa. É o mesmo crime, porém na modalidade tentada, e ele vai ter a pena reduzida de 1 a 2 terços. Tá? Então, voltando ao seu caso.
Pode ser sim, tá, que uma intervenção do judiciário seja importante e seja adequada e talvez até necessária. Mas eu acredito que uma conversa da sociedade civil, até dos representantes do judiciário, do Ministério Público, das defensorias públicas, uma conversa ali e um termo de ajustamento de conduta, se há tanto precisar, se de tanto precisar, eles poderiam orientar aos participantes lá do bloco, que é um bloco tradicionalíssimo, belíssimo, já tive a oportunidade de ver passar ali, realmente é um mar azul e branco, é muito bonito mesmo. Só que assim, deveria ter um ajuste entre os dirigentes desse bloco, as pessoas que têm um comando dele, e com os participantes. Olha, pessoal, tem que ser assim, vamos respeitar, uma orientação, porque a prática do crime é individual. Com certeza, a diretoria do bloco não diz, pessoal, vamos beijar, vamos embora, quem beijar mais não quiser força, eles não fazem isso. Mas se eles orientassem de forma, inclusive mostrassem que pode haver repercussões penais que são severas, penais e cíveis, tá? Como pagamento de multa, como indenização por danos morais, que eu já falei aqui. Seria, assim, isso pode resolver o assunto. A conscientização, a conversa, o bate-papo, martelar o mesmo assunto diversas vezes, tende a resolver esse tipo de problema. Obviamente não vai resolver todos os problemas. Sempre vai ter alguém mais abusadinho que vai tentar fazer alguma coisa a mais, mas o problema com o tempo vai sendo resolvido, vai sendo ajustado. Você está falando aí só na questão do bloco. Já Tô falando, porque ela veio me questionar sobre o bloco que poderia fazer, eu falei dele. Você vai num bloco tipo Camaleão, que tem mais de 2.000 pessoas, aí fica complicado você identificar uma pessoa que pegou no seu peito, pegou na sua bunda. Agora imagine na pipoca. A pipoca ainda é pior, porque são milhares de pessoas. Ali ninguém tem nome nem sobrenome. Como é que você vai identificar? Aí você vê a polícia, que sempre tá passando aqueles batalhões, aquelas pessoas, né? Passando por entre os blocos para vigiar tudo na rua. Aí você chama a polícia. Aí, como é que você vai identificar esse às vezes não dá, né? Fica complicado. Peraí, no bloco, eu quero saber também quais são também quem as pessoas que poderiam ser responsabilizados. A diretoria do bloco pode ser responsabilizada se houve uma importunação sexual dentro da corda ali, dentro do bloco? Pode? Na minha opinião, não. Por um integrante do bloco que praticou isso, essa importunação? O participante. Ou é só quem participou, ou é só o autor? O participante do bloco, ou seja lá, se não for bloco, o crime é cometido por uma pessoa. E somente ela vai ser punida. É o CPF. É o CPF, é o indivíduo que vai ser punido. Mas ele está vestindo o abadá, tudo do bloco. Ele é integrante daquele bloco. Mas não recai nenhuma culpa, nenhuma responsabilidade sobre a direção do bloco? Poderia até recair, Toné, se houvesse uma orientação a fazer isso. Galera, vamos beijar. Se ela não quiser, pega ela e beija. Mas não é esse o caso. São casos... acontece muito, mas são casos, podemos dizer, o Carnaval de Salvador, acho que são 8 milhões de pessoas. Né? Na rua. Não acontece só em bloco, acontece em todos os locais, acontece em bares, em boates, em camarotes, em casas noturnas, não é só no bloco. Obviamente é um dever, é uma obrigação quando você vai para um bloco desses, a segurança. A segurança. Você paga caro, você tem que ter segurança. Mas é um ato, pode até existir uma responsabilização civil. Porque da se ele pessoa está usando jurídica. um abadá daquele bloco... Veja bem, Abra. Se ele está vestindo um abadá daquele bloco, ele está representando aquele bloco. Ele pagou por isso, faz parte, é integrante do bloco. Então, a responsabilidade também tem que recair sobre a direção do bloco. Que está colocando gente para participar, que não tem nenhuma educação, que vagabundo, que faz esse tipo de coisa, como importunação sexual.
Você tá entendendo? Aí ele também, eu acho que caberia ao bloco também delimitar as regras do jogo, aqueles que estão dentro da corda. Foi Olha, o que, você não eu pode falei fazer agora há isso, pouco, né? É que você falou. Não pode fazer isso, pode fazer aquilo, não pode fazer... Tudo bem. Você não pode, inclusive, a gente vê muito em blocos, que já participei muito em Salvador, assim, tem uns lugarzinhos assim, meio de treta perto do trio ali, De que treta. fica a moçada mais ousada pegando as mulheres, mas essas mulheres com consentimento. Aí fica mais ousado lá, pegando lá, encoxando, como você falou lá, beijando, indo até lá pra... Porque ninguém sabe, né? Ali. Mas com consentimento dela. E isso também deveria ser proibido, deveria ser as regras que cada bloco, cada direção do bloco devia passar para seus integrantes. Eu acho que devia ser dessa forma. Sim, E praticar atos obscenos dentro ali daquele núcleo do bloco, ali dentro daquelas cordas. Não pode. Isso é proibido. Eu também concordo com você que ao aderir ao bloco, o participante deveria assumir uma série de compromissos, uma série de deveres. Olha, me comprometo a não fazer isso, não fazer isso, não fazer isso, não fazer Às vezes aquilo. sai porrada, sai conflito, é uma confusão danada. Quando você mistura música alta, bebendo, todo mundo, né? música alta, bebida e mulher... Tem os gente excessos, né, Abra? Tem, e aí costuma dar essas coisas mesmo, né? Você falou de uma coisa interessante aí, que seria responsabilizar o bloco. O bloco poderia, numa rácio, né, mais alongada, mais prorrogada, aqui a gente tentando entender melhor a questão, ela poderia ser acionada civilmente, tá? Porque ela seria responsável pelo que acontece ali no ambiente dela, tá? E ela é um dever do bloco, do camarote, de todo mundo, tornar e entregar ao participante um ambiente seguro, né? Onde aquela pessoa que está ali curtindo, que pagou bem caro para aquilo, tenha segurança. Segurança de ter a sua incolumidade até física. Porque é muito caro. É bastante caro. Muito caro. É bastante Tanto caro. o camarote como os blocos são muito caros. É só a elite que pode participar. Até porque poderia se identificar do participante, no próximo ano ele não participaria do bloco. Quer dizer, ele pode burlar, mandar outra pessoa comprar. Ou outras penalidades. Tudo, né? Mas aí tem como frear isso. Não, essa pessoa não pode mais participar do bloco, porque é vagabundo, fez isso no carnaval passado. Então já cortava ele, já era persona não grata. Isso aí deveria ser a primeira medida. A primeira medida deveria ser essa mesmo. Ele poderia até burlar, mandar outra pessoa comprar, mas ele teria também, a direção do bloco também tem que ter outros argumentos, outras maneiras, outras ações de barrar que isso aconteça. Mas ele não poderia mais participar do bloco. Isso seria uma barreira interessante, porque muitas pessoas vão todos os anos para o mesmo bloco. Isso seria uma boa barreira. Seria uma boa barreira. Mas assim, acontece, viu, Abra? É frequente. Não, eu imagino. Muita gente. Aí o que eu tô falando, Abra, como é que a pessoa vai dizer? O cara pegou sua bunda, pegou seu peso, você vai fazer o quê? Como é que você vai correr atrás? Olha, foi ele. É confuso, Abra. É confuso, que é muita gente, é um barulho ensurdecedor, um tumulto. Aí o nego pode querer pegar o cara pra dar porrada, aí lá vira uma bagunça, vira uma confusão. Vira sim e acontece muito. Você tem alguma pergunta? Olha, eu tenho uma pergunta em relação a justamente esses problemas relacionados a esses encoxões fora de carnaval, pós-carnaval, digamos, ou pré-carnaval. Cidade movimentada, a gente sabe aí a quantidade de pessoas que vêm aqui para a Bahia, outras que saem da Bahia. Digamos que você está ali na rua, no centrinho, conhecendo a cultura do local, acontece ali um toque, um empurrãozinho ali que acontece com aquela intenção. Né? Maldoso. Com a intenção. Como que a vítima agora ela precisa agir? É um local que não tem ali... É a mesma coisa. É igual. É a mesma coisa do carnaval. Só que você vai ter a facilidade de identificar a pessoa, o seu agressor. É a mesma coisa. A gente tem hoje, nos municípios, sistemas de câmera em quase todos os lugares, principalmente nos mais movimentados, onde há mais cometimento de crimes,
principalmente de furto, né, e roubo, existem as câmeras que podem identificar. Tá? E são câmeras, às vezes, de altíssima tecnologia que identificam o rosto da pessoa e já sabem ali exatamente quem é e sabe onde buscar ele. Então, presta atenção se você for fazer alguma coisa. Você vai ser encontrado. Não dá mole não, hein? É isso. É igual, não faz diferença. É carnaval, fora do carnaval, tanto faz. Tanto faz. No Pipoca, fica mais difícil ainda. 1 milhão de muita pessoas. aglomeração de gente, Toné. Mas às vezes dá para identificar. E é importante que você, mesmo que não está sendo, mesmo que não seja a vítima, se manifeste, olhe, reclame. Você mesmo chame a polícia para defender o direito de outra pessoa. Com testemunho. Porque o que essa pessoa fez com aquela moça, a próxima moça pode ser sua namorada, sua esposa, sua mãe, sua filha. Isso sim vai ajudar a inibir e a reduzir o número de casos. Olha, então no caso, eu presencio aí um ato de importunação sexual ou assédio sexual propriamente, e nesse caso eu sou a testemunha. A pessoa não quis fazer a denúncia, mas eu faço a denúncia. O que acontece nesses casos, por exemplo, em que o denunciante não é a vítima e sim a testemunha? Então, pergunta interessante e ótima que você fez, tá? Isso é um crime de ação penal pública incondicionada. A titularidade da ação, o titular da ação não é a vítima. Ela é só a vítima. O titular da ação é o Estado, o Ministério Público. No caso, o Ministério Público Estadual. Ele é o titular da ação. Quando um crime é cometido, ele é cometido contra uma pessoa que é a vítima. Só que num pensamento mais abrangente, a vítima do crime é a sociedade. E a punição é dada ao agressor, ao autor do crime, para que a sociedade tenha uma resposta, não somente a vítima. Tá? Deu para compreender isso? Sim, com certeza. Ótimo. Esse é um ponto importante, sua pergunta foi super pertinente, maravilhosa. Então já fica esse alerta também para quem está em casa, para quem vai curtir o carnaval, não só você sendo vítima, mas você que presenciar um ato ali de assédio sexual, de importunação sexual, você precisa denunciar, procurar ali a guarda municipal, a polícia, ligar, fazer a denúncia, conhece a pessoa, faça a denúncia também, é importante para que a gente consiga manter a segurança, consiga manter o não é não. Até porque não é não em qualquer época do ano, não é não em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, enfim, Exatamente. em todos os meses do ano. Mas se for assim coletivo, vem 4, 5 em cima de uma mulher só, aí você fica como? Pior ainda. Aí bota você na roda, você fica como? Pior ainda, Toné. Pior ainda pelo concurso de agentes, é uma agravante também, associação criminosa. Que acontece muito. Foram mais de 2 pessoas que com o mesmo liame subjetivo, com a mesma vontade de agir, a mesma intenção, foram ali para cometer o crime. É uma agravante, tá? É uma agravante. Eles se associaram ali para cometer o crime. Aí esse julgamento terá que ser, essa avaliação tem que ser coletiva aí. Não pode ser individualizar Cada um vai ser punido de acordo com a sua... de acordo com o seu cometimento de crime, com a sua punibilidade. Quem fez mais vai pagar mais, vai ser mais penalizado, e quem cometeu o crime... Com o tamanho do delito, né? Você mostrou de um jeito, eu não estou falando desse delito não, viu, Toné? Não estou falando desse delito. Mas para uma importunação dessa, com 4, 5 homens... É uma agravante. Fazer uma roda, é uma agravante pegar na mulher, pelo concurso de agentes. Pelo concurso de agentes. Eu acho que esse tema a gente não vai esgotar hoje, é um tema que a gente vai falar aqui por horas, talvez dias, e não vai esgotar. Eu queria falar sobre o xixi na rua, tá? Que também é extremamente comum no carnaval. O xixi na rua, Toné, o cara ali tá apertado, tomou várias cervejas, tá precisando fazer xixi, a fila do banheiro tá grande. Mas os órgãos do governo, como prefeitura, etc., tem que disponibilizar os banheiros químicos.
disponibiliza e muitas vezes eles não entram. Ah, tá fedendo muito, vou fazer xixi do lado de fora. As filas são enormes, os banheiros são poucos. Então, o ato obsceno é crime ou não é? Na sua opinião, o cara botar o piu-piu pra fora ali pra fazer xixi, é crime ou não é? Fazer xixi em via pública eu acho feio. É Tanto feio. pra homem como pra mulher, é feio. É feio, fere, assim, o bom costume, né? Muitas vezes o cara tá apertado, quer fazer o xixizinho dele, é um ato obsceno, tá? Só que o ato considerado obsceno... ato obsceno? Ato obsceno. Só que o ato obsceno, ele tem que ter a conotação sexual. Só o fato dele ir ali atrás do poste, mesmo que tenha algumas pessoas vendo lá de longe, pode não ser considerado crime. Tudo vai depender do caso concreto. Agora, se ele pega o Bilal, bota para fora ali com uma conotação sexual, expõe de forma que outras pessoas vejam e de forma mais assintosa, com essa conotação sexual, aí sim é crime, tá? E não precisa fazer o xixi não, tá? Só o fato de mostrar ali já é crime, sim. Então, xixizinho na rua pode ser considerado crime, dependendo da forma que for feito. Pérola, a mulher E não vale só para homem, não, para mulher também, tá? A mulher vai pra trás do carro, daqui que tira a calcinha, é complicado. Demora muito, tem que botar uma pra fazer a rodinha, é difícil. Agora, a mulher é sempre mais difícil, complicado. Tudo pra mulher é difícil. Agora, é um crime de menor potencial ofensivo, tá? A pena é baixinha, então ele vai à delegacia e assina lá um termo circunstanciado e acaba que no final não dá nada, porque não há um interesse estatal em punir. Agora, né? eu já vi cenas que a polícia pegou e desceu o pau. Pela falta de Desceu respeito, a madeira, né? desceu a madeira. Porque tinha uma casa, uma residência próxima, com crianças e tudo, e o cara no poste aí. Descer a madeira no cara... Descer a madeira no cara também é errado, né? Sim. A polícia não pode bater nas pessoas. Não, mas o né? cara encarou a polícia, que é isso? Bom, falta aí teria que ver o caso concreto. Falta de respeito, porque tinha mulheres e crianças. Com crianças, pronto. Um outro ponto também agora reclamaram, ele xingou, aí a polícia passando segurou ele ainda encarou, aí levou porrada. E teve que tomar uns carinhos. Ele lá, levaram ele pra lá. Ó, agora a gente é parcial aqui. Parcial não, a gente é imparcial. Eu e Tonezinha aqui. Eu sou parcial, eu tô na desvantagem aqui. Ô, Tonezinha, Toné deu ali um exemplo. Vamos entrar agora nos exemplos de novo. De mulheres, por exemplo. Nesse caso aí, a mulher tá ali fazendo xixi na rua, e aí o que acontece? O rapaz chama a polícia, e aí? Olha, o cara não vai chamar a polícia. Ele não vai, nunca ir. Ela ele vai tentar... Mas a mulher... arrumar um jeito de olhar. Mas e a mulher? E se a mulher chamar a polícia? O que acontece para esses casos? Porque você disse que vale, a importunação sexual vale tanto pro sexo masculino quanto pro feminino. Ato obsceno, né? Sim. Tá. Mas digamos que a mulher tá ali, uma outra se sentiu importunada, se sentiu que... Não, beleza. E aí, o que acontece? É a mesma coisa, tanto faz, homem e mulher, é a mesma coisa, é o mesmo crime, é o mesmo delito. Não faz Vixe, diferença. Soné. Tá vendo? Então, carnaval o quê? No lugar certo, xixi no local banheiro. certo. Pô, inclusive, os municípios, como assim, não há um interesse estatal em punir essas pessoas, porque senão, num carnaval desse, teria que punir 1 milhão de pessoas. Imagina entrar 1 milhão de processos do judiciário por causa de um xixi. Tá resolvendo nem os que já tem agora. Os municípios adotaram a seguinte prática, editaram leis, tá? Editaram leis onde fazer xixi na rua paga multa. E aí existem os fiscais. Bolso, doeu na parte mais sensível do homem, que não é a parte que você está pensando, que é o bolso. Ele vai pensar mais. Ele não vai fazer. E no Rio de Janeiro, por exemplo, a multa é pesada e tem um monte de gente fiscalizando. Epa, irmão, vem aqui, o cara tá com a guarda municipal, um policial do lado e um agente que aplica a multa na hora. Irmão, vem aqui, você fez xixi, não pode pagar suas 500 pratas aqui, inclusive no cartão de crédito. Ah, na hora? Já tem a tecnologia para receber na hora a multa. Ou então vai em cana. Não vai em cana. Não vai em cana porque é uma multa de natureza civil, né? É administrativa. Então não há penalidade. Agora tem um. Vocês falaram aqui, desculpa aí mudar aqui, virar a chave aqui. Vocês falaram aí sobre filho de Gandhi. É só o último questionamento. Vocês falaram sobre o filho de Gandhi. O filho de Gandhi entrou numa polêmica agora aí.
proibiu a presença de trans no bloco. Esse bloco é só de homem. Virou uma confusão. Uma confusão. Foi parar no Ministério Público. O pessoal foi lá e eles recuaram. Porque você não pode também chegar e dizer assim, aqui não pode entrar trans, não pode ser. É bloco de homem. Então vai homem. Eu não sei como é isso. Toné. Eles recuaram, porque tinha lá que é proibido. Botaram até um cartaz na porta da sede lá no Pelourinho. Deu uma confusão, uma polêmica muito grande. Foi ontem, na segunda-feira. Toné, a sociedade mundial, não é a brasileira, ela vem mudando no decorrer de todos esses anos. E é necessário que todos se adaptem a essas mudanças. Eu consigo entender pelo ponto de vista do bloco, né, que é bloco de homem. A gente é só homem para beijar mulheres, né? A gente tem esse negocinho para beijar mulheres. Não queremos trans. Mas será que para os dias de hoje, 2025, a gente está falando de direitos... Até porque teve algum deles lá da direção do bloco que questionou. Aqui tem muito homossexual. Pronto, Nós não somos aí, você já vê. Tem gay aqui, muitos. Pronto. Mas são homens. Agora trans, eu não sei como é essa coisa de gênero. Enquanto a gente, Toné, tiver essa mentalidade de segregar as pessoas... Eles recuaram, voltaram atrás. Enquanto a gente tiver essa mentalidade, sabe, Pérola, de segregar pessoas por suas escolhas particulares, por coisas íntimas dela, é trans, é travesti, é gay, é lésbica, a gente não vai evoluir como sociedade. É de cada um. Não que eu esteja fazendo apologia aqui, se acho certo, se acho errado. Eu acho que é o seguinte... E presta atenção. Bloco, aqui não entra sapatão, como é que você vai avaliar? Eu acho o seguinte: é brincadeira. É a escolha de cada um. É o direito de cada um. É a sua vida. Se você não estiver afetando o direito de outra pessoa, segue a sua vida, faz o que você quiser, desde que você não afete a vida de outra pessoa, dentro dos limites legais para que você exerça todos os seus direitos sem ferir o direito de outra pessoa. A gente tinha no ordenamento jurídico brasileiro, no Código Penal, muito tempo atrás, a pederastia, né? A pederastia era crime. Pederastia é quando homens mais velhos se relacionavam com homens mais novos, né, sexualmente. Isso saiu, acho que saiu. Se não saiu, deveria sair, porque a gente já está em outro momento, em outra era. Em outro mundo, a gente está quase em 2100, a gente está indo para Marte. Starlink, a gente está indo para as viagens espaciais. E estamos discutindo a escolha dos outros, o que faz aquela pessoa feliz. Não estou defendendo, tá, pessoal? Só para deixar claro, eu defendo a dignidade das pessoas e o direito que elas têm de escolher o que elas querem para a vida delas. Os acessos. Aí, pelo amor de Deus, você tem seu direito, mas seu direito acaba quando começa o do outro. Sim. Tem que ser por aí. E é isso. Então, o meu quadro está chegando ao fim. Eu acho que foi uma discussão bem legal, né? Foi maneira. Pode ir para o Gandhi, pode ir para o Camaleão, pode ir para onde você quiser. Mas vá com responsabilidade. Eu me lembro no tempo bom de carnaval que tem uns blocos de índio em Salvador. O famoso Apaches do Tororó e o outro era os Comanches. E os Apaches eram agressivos. Eles atacavam mesmo as mulheres. Aí quando estava na Praça Castro Alves, que eles estavam descendo ali a Carlos Gomes, lá vinha ele em direção ali à praça. Lá vem os Apaches, mulher, todo mundo corria. Os Apaches? Os Apaches de Tororó, todo mundo corria, porque eles eram agressivos. Eles saíam do bloco e agarravam a mulher pelos cabelos, puxavam, loucura. Os Apaches de Tororó. Pô, lá no Rio a gente tem os blocos tem os Apaches e os Comanches. A gente tem os blocos lá dos bate-bolas, né? Os cloves, né? Já ouviu falar? Já. Rapaz, ali não é muito de pegar a mulher, não. É de sair na porrada com outros grupos. Mas a porrada come de um jeito sinistro. É bola na cara dos outros, é faca, tiro, é horrível. Os mascarados não, né? Os mascarados. É sinistro. Eu morro de medo. Quando eu vejo um na rua, ainda tem esse bloco ainda não? Tem sim. É muito forte lá. É no centro, né? No centro. Não, ali é mais para o subúrbio, né? Já é tradicional no subúrbio carioca. Mas o couro come. O couro come de verdade. O filho chora e a mãe não vê.
Lá é sinistro. Pessoal, foi uma discussão legal. Eu acho que a gente precisaria de mais tempo, mas hoje o advogado de vocês tem um compromisso, uma reunião de vídeo agora que eu não posso perder. Quero agradecer a sua participação, a sua audiência. Hoje eu não vou conseguir responder suas perguntas, mas a Pérola pode me passar depois e a gente responde no momento oportuno. Muito obrigado. Pérola, obrigado. Tá? Tonezinha, pô, senti sua falta na semana passada que você não veio. Não pude vir. Mas hoje você está aqui e já matamos a saudade. Tô aqui botando você aí na parede. Aí. Então, obrigado mais uma vez. Um beijo e bom carnaval com responsabilidade. Juízo, né? Juízo nesse carnaval. Agora, pedir juízo em carnaval é difícil, viu? É verdade. Eu tenho juízo. Olha, de volta aqui com vocês e continuando então nesse clima de carnaval, quero já dar início aqui então, falando sobre a lavagem do Beco do Fuxico, Tonezinha. Aconteceu então aí 3 dias de festas aqui em nossa cidade. A gente sabe que foram 3 dias de festa. Muito bacana, com tradição, a famosa lavagem ali do Beco que aconteceu então ali no sábado, todo mundo reunido prestigiando esse momento, além de que a economia também se fortalece, o dinheiro entra, o dinheiro sai, as pessoas se alegram, a gente via ali os sorrisos pelas imagens e claro, a TVI esteve presente fazendo essa cobertura lindíssima, registrando os melhores momentos, batendo ali um papo com o diretor atual da FIC, com o nosso prefeito, a primeira-dama e, claro, os demais representantes ali que fizeram essa festa, então, acontecer. Agora a gente vai ficar aí com um trechinho dessa abertura, Toné, que foi mais do que especial e a TVI esteve presente registrando esse momento. Essa tarde de sábado, lavagem do Beco do Fuxico em Itabuna atraiu muitos foliões para a avenida, personalidades políticas, blocos tradicionais, blocos alternativos, pessoas, crianças que participaram desse grande evento. Vocês vão conferir tudinho aqui na nossa TVI, cobertura completa. É uma tradição de muitos anos, nós aperfeiçoamos, evoluímos e cada dia a cidade sente o prazer de vir para a rua. Seja a criança, seja a juventude, o idoso, quer dizer, é uma satisfação de pertencimento. E ao lado da FIC, dos nossos secretários, equipe da prefeitura, do lado da primeira-dama Andréa, e dizer que Itabuna caminha para poder cada dia a gente entregar aí aquilo que o itabunense deseja, que é uma cidade segura, é uma cidade que possa a gente melhorar cada dia a qualidade de vida. Olha, pra gente, uma grande felicidade, a 44ª edição da Lavagem do Beco do Fuxico, lotada. Desde a quinta-feira a gente vem com muitas inovações. Foi a inauguração do Buqueto, num dia fantástico. Chicas e Francisco se apresentou, além de Pierre, que fez um show fantástico. Muito feliz. Ontem à noite, mais de 50 mil pessoas passaram pela Praça Dame para poder curtir mais de 5 atrações que se apresentaram. E hoje aqui, a tradicional Lavagem do Beco do Fuxico. Todos os blocos receberam fomento para que pudessem desfilar. Realmente, a nossa questão tem dado dignidade em reconhecer a importância das tradições. E a gente fica muito feliz com isso. Que hoje é patrimônio cultural e material da nossa cidade, uma conquista para todos nós. Os blocos é muito importante também. Hoje eu estou aqui no bloco Muquirana de Salifolia, que é um bloco muito importante e veio dar, claro, né, da comunidade, está representando hoje. Muito bom, muita galera dançando. Tá top. O clima, como sempre, né, Maria Rosa, é um bloco tradicional, como sempre, muita animação, a família, que é um bloco, além de homenagear as mulheres, esse bloco é um bloco realmente, totalmente familiar,
e onde a gente se alegra, diverte as pessoas e nos divertimos também. Todo ano é sempre assim. Maria Rosa, traz pinga pra gente beber. Roda rodando a cidade toda, roda de pinga, deixa a nossa turma louca. Chegou! Olha, uma festa brilhante, então, com segurança, as famílias aproveitando aí, não. Não tivemos, então, nenhum caso aqui registrado dessas incidências por importunação sexual. Tivemos também aí uma cobertura lindíssima, registrando os melhores momentos, a lavagem do Beco do Fuxico, que com certeza fomenta também a nossa economia, além do lazer para as famílias. Finalizou, então, ali no domingo, com um evento incrível, um bailinho infantil, para que as crianças também possam aproveitar desse momento da lavagem do beco. Ou seja, tudo isso em um só lugar com o nosso carnaval antecipado. Já é a 44ª edição da lavagem do beco e que a gente consiga entender que não é não. A mulher disse que não quer, a mulher demonstrou ali que ela não tem interesse, que ela não está confortável, não quer. Respeita o espaço, curta o carnaval está chegando agora com tudo. A gente vê já os bloquinhos nas ruas, as cidades de interiores fazendo ali já as suas festas, iniciando seus carnavais antecipados. Com certeza virão agora festas maiores de carnaval. Você que vai prestigiar, você que estará presente, observe ali os seus atos, observe ali as suas escolhas e com certeza não se cale, denuncie esses casos para que a gente consiga então ali, olha, curtir o nosso carnaval, ter esse momento de alegria. Olha aí a garotada curtindo nas ruas, uma festa então muito incrível. Apesar do tempo chuvoso que a gente observa ali, olha, o pessoal foi pra rua, o pessoal esteve ali nesse Beco do Fuxico, conhecido aqui, olha, uma ruazinha estreita. Para você que não é aqui de Itabuna, próximo ali então a Avenida do Cinquentenário, ou seja, você que ainda não veio à nossa festa, não conhece o Beco do Fuxico, esse é um momento também para você aproveitar. Na próxima, ano que vem, a gente espera que a gente conta com a sua presença conosco, tá certo? Então fica esse convite também para você aí vir e participar conosco aqui da lavagem do Beco do Fuxico. Olha, esse que tá passando aí para vocês, esse bloco, esse trio é o Maria Rosa, já é um trio tradicional aqui, então um bloco tradicional em nossa região. Esse que passa aí agora cumprimentando a câmera é o diretor, é quem iniciou ali então o bloco. É um bloco tradicional aqui em nossa cidade e que com certeza traz essas marchinhas e que também alegram aqui a nossa cidade e trazem também economia, dinheiro aqui para nossa cidade. Quando a gente fala de dinheiro, a gente fala do setor econômico fomentado, ou seja, os ambulantes ali, desde quem vende o cachorro-quente, o pessoal que vende ali as latinhas, né, refrigerante, água, cerveja, a gente consegue ver o quanto essas pessoas, elas também precisam e dependem disso, desses carnavais municipais, esses carnavais antecipados e que sim, recebem outras pessoas aqui das cidades circunvizinhas, as pessoas aqui da nossa cidade, os nossos itabunenses, os nossos grapiúnas e que, claro, ano que vem terá aí a 45ª edição e a gente já espera aí as atrações então deste final de semana alegraram aí a multidão, levaram foliões aí às avenidas aqui de Itabuna e que com certeza trouxe muita alegria para esse carnaval. Convite a marcha ainda, eu posso continuar, Beco do Fuxico? Rodei meu cavalo. Tá sabendo que tem que gravar aqui hoje?
Olha, então foi uma festa aí brilhante, a presença aí do nosso prefeito aqui também. E com certeza as pessoas que foram viram ali a grandiosidade que tem se tornado a lavagem do Beco do Fuxico. Tonezinha estava contando aqui pro pessoal sobre a lavagem do beco que aconteceu nesse final de semana, o pessoal indo às ruas curtindo Igor Canário, Papazone e diversas outras atrações. Atrações também aqui de nossa cidade, tá certo? Olha, um outro assunto também que eu quero conversar aqui com vocês é sobre o estado de saúde, Toné, do Papa Francisco. O Vaticano já havia emitido ali uma nota falando sobre o estado de saúde dele, que é um estado de saúde crítico. Ele passou por um quadro de pneumonia, apresentando asma, também ali água nos pulmões. Os 2 pulmões estão ali com um problema respiratório devido a esse problema que se chama a pneumonia. Então ele está enfrentando uma dupla pneumonia e ele também está internado aí desde o dia 14 de fevereiro em Roma. O Vaticano acabou atualizando aí então nesta manhã a situação de saúde do Papa. Eles falaram, então, que o Papa Francisco, que hoje tem 88 anos, ainda se encontra em estado crítico por conta dessa pneumonia nos 2 pulmões. Ele teve, então, ali mais uma boa noite de sono. Os dias anteriores, que antecederam aí a esse final de semana, ele estava ali não conseguindo dormir à noite, apenas com medicamento e com observação dos médicos. Após, então, o final de semana, esse início de semana, ele começou a conseguir dormir, descansar ali, ter uma boa noite de sono. E o Vaticano, então, iniciou ali as suas declarações atrás da agência de notícias. Eles falaram, então, que o Papa descansou bem durante toda a noite e o Vaticano afirmou que em breve volta ali com novas declarações. O Papa Francisco, ele está internado, então, no Hospital Geminelli, em Roma, desde o dia 14, como eu disse a vocês, com um quadro de bronquite, que acabou evoluindo aí para essa pneumonia. Eles falaram, então, ali que existem diversos fiéis reunidos em volta ali do hospital em que o Papa está internado nesse momento, fazendo diversas orações, pedindo, pessoas que se concentram ali em um único pedido, que é para que ele consiga se recuperar, para que ele consiga voltar à sua saúde, claro. Por ser uma idade já, Tona, 88 anos, o quadro de saúde se torna ainda mais grave pela vulnerabilidade já do sistema imunológico dele, que não consegue responder bem ali aos estímulos dos aparelhos e toda a vulnerabilidade da quantidade de remédios também que tem que tomar. Enfim, um quadro muito grave que a gente também manda boas energias ao Papa Francisco. E eles falaram, então, que ele mostrou essa ligeira melhora da madrugada de domingo para segunda-feira. Então, hoje já é quarta-feira, então nessa manhã ele ainda continua nesse estado grave, mas já é uma melhora. A gente fica feliz em ouvir que ele consegue agora ter uma noite de sono. Ele não estava conseguindo dormir, com fortes dores, um quadro ali também de muita falta de ar. Uma falta de ar intensa, o que preocupava ali a equipe médica e que precisava passar durante toda a noite aquela observação e aquela luta também para que ele conseguisse descansar. Mas o Vaticano disse então que essa pneumonia dupla é uma infecção grave que ela vai inflamando ali e caracteriza ambos os pulmões com essa inflamação e dificulta então a respiração também. Eles falaram também que a situação e a infecção do Papa é complexa e que essa infecção ela precisa ser tratada o quanto antes. Foi descoberta ali a tempo, mas claro, agora ele entra nesse quadro crítico justamente pela questão da idade, mas que a gente torce para que ele consiga então se recuperar. O Francisco, ele é Papa desde o ano de 2013, quando ele inicia ali com as suas atividades e ele acabou encantando o mundo após um momento de pandemia em que o mundo se encontrava com medo, tudo muito incerto, e que ele se deleita ali sobre uma das praças e ele começa a fazer uma oração no Vaticano. E essa oração ali quanto à humanidade para que as pessoas também melhorassem. Mas ele, então, tem enfrentado ali diversos problemas de saúde desde os 2 últimos anos e ele também estava propenso já a essas infecções pulmonares. Os médicos já haviam alertado ali, a equipe médica já havia falado que ele sim estava demonstrando ali essa propensão, ou seja, que a qualquer momento, se não se cuidasse, que realmente viria, mas infelizmente, mesmo com os cuidados médicos, ele acabou tendo, então, essa pleurisia, que acaba inflamando ali os 2 pulmões. E ele, então, teve ali, ainda jovem, uma informação também aqui, inclusive uma curiosidade.
Durante a sua juventude, o Papa Francisco passou por uma cirurgia para retirada de parte, Toné, de um dos pulmões dele. Então não é um quadro que vem agora com a idade ou algum problema, não. Ele já passou por uma pleurisia quando era jovem, a retirada de um lado ali dos pulmões, ou seja, ele já tinha essa propensão a ter uma pneumonia ou infecção grave Ele já devido tem uma série de comorbidade, né? e devido a essa falta também do pulmão, então já enfatiza mais a questão, o estado crítico Teve dele também também. problema de insuficiência renal, teve que fazer diálise. Exato. Pela quantidade ali das medicações, O a estado dele idade ainda é também. crítico, né? A gente espera agora que ele consiga voltar à sua saúde. Ele se reuniu ali também com o secretário de Estado do Vaticano para aprovar candidatos a santos. Ele, apesar de estar enfrentando todo esse problema, ele ainda fez ali esta reunião na terça-feira com o secretário de Estado da Santa Fé, o cardeal Pietro Parolin, que é também o seu vice-secretário, o Edgar Pena Para, que ele também está ali com o Vaticano emitindo as declarações sobre o Francisco. Olha, então eles estiveram nessa reunião, estão emitindo sempre ali notas falando do estado de saúde do Papa Francisco. Toné, um outro assunto que eu também... Não, mas antes de você entrar nesse assunto, vamos ainda falar em coisa de... Pode falar, parte Tonézinha. religiosa aí, lembrei do que Itabuna vai ter um novo bispo. A diocese vai ganhar um novo bispo. É o Monsenhor Jailton de Oliveira Lino. Acabou de ser nomeado pelo Vaticano. Ele vai substituir Dom Carlos Alberto dos Santos, que renunciou ao cargo. Esse bispo ocupava a diocese de Teixeira de Freitas e Caravelas, aqui na Costa das Baleias, né? Não, Teixeira de Freitas não, mas Caravelas. Já havia sido nomeado administrador apostólico da diocese itabunense pelo Sumo Pontífice. Ele é de Feira de Santana, natural de Feira de Santana, já passou pela Arquidiocese Metropolitana do Estado da Bahia e já também assumiu os cargos de fundador superior da comunidade da Farroupilha no Rio Grande do Sul e agora foi nomeado para assumir a diocese de Itabuna. Agora não foi ainda informado aqui pela assessoria daqui da diocese qual é a data que ele vai assumir, substituindo Dom Carlos Alberto dos Santos. Então, Itabuna vai ter um novo bispo, Jailton de Oliveira Lino, que vai assumir a diocese. Olha, um outro assunto, Toné, que eu quero falar, inclusive tratando aqui de Itabuna, é um assunto muito polêmico que a gente precisa falar sobre. Crianças, então, que sofreram ali maus tratos em uma creche aqui em nossa cidade, inclusive uma creche bem conhecida e que sim, tem uma imagem boa, uma imagem bem positiva e que é uma creche municipal. Tem vídeos circulando nas redes sociais onde essas crianças, elas estavam ali e elas passavam também por alguns abusos psicológicos e agressões físicas daquelas professoras da unidade, Toné. E o que acontece? Uma dessas mães começou a observar que o filho não queria ir às aulas, principalmente nos dias de quinta e sexta-feira. Que, respectivamente, eram os dias dessas professoras que aparecem ali nos vídeos fazendo essas agressões, então, a eles. E o que acontece? Essas crianças, elas passaram, então, ali por esse momento, né, de vulnerabilidade, longe dos pais, e que, além de tudo, enfrentaram aí esse momento crítico. A mãe observa, então, esse comportamento do filho e começa a questionar na escola o que estaria acontecendo, porque a criança não queria ir à escola quando chegava. Os últimos dias da semana, a criança ia chorando, a criança fazia birra sem querer entrar na sala de aula, e a mãe disse que não era comum. Que nos dias diferentes, na segunda, terça, quarta-feira, a criança ia normal para a escola, mesmo com receio, mas ela sentia que o menino estava aberto a entrar na sala de aula. As imagens mostram ali, olha, a gente consegue ver aí nas imagens, olha, a criança sendo puxada pela mulher. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível, inaceitável. Isso aconteceu aqui em nossa cidade, tá? Em uma creche municipal. E a gente precisa cobrar respostas aí também das autoridades do município. A gente precisa cobrar deles também. Isso não pode acontecer. Esse é um caso que ganhou notoriedade através das redes sociais e que a gente observa agora as pessoas comentando, as pessoas falando. Eu falo isso... E eu falo isso com a revolta, uma repugnação, porque eu tenho uma irmã de 5 anos.
Ela não é da rede municipal. Isso não enfatiza. Quando eu falo aqui de rede municipal, não é eu criticando algo do tipo. Não, não. Eu falo isso para que a gente consiga entender que, além de cobrar que a justiça tenha uma punição, que tenha justiça para esses professores e até mesmo o diretor que era conivente com a situação, segundo os relatos ali das redes sociais, a mãe da criança, o pai da criança, a gente também fala da vulnerabilidade das crianças que você entrega ali para ir trabalhar. Por exemplo, minha mãe deixa a minha irmã na escola, na crechezinha dela, né? Ela hoje tem 5 anos, já não é tão creche. Mas pela parte da manhã, ela fica na brinquedoteca ali com os amiguinhos, como é integral, né, a escola dela. Então, pela manhã, ela fica numa atividade ali de brinquedoteca e quando dá meio-dia, almoça e já vai para aulinha. Então, assim, a gente percebe a vulnerabilidade porque a criança não consegue expressar os sentimentos. A criança não vai chegar em casa falando, mãe, tal professora fez isso e isso comigo. Ela pode até tentar falar. Se a mãe conseguir ali puxar mais, consegue entender a situação. Mas é uma criança de 2 anos de idade que eu estou falando com vocês. É um bebê que estava vulnerável, que a mãe observou o comportamento porque ele mudou dentro de casa, Toné. Que a criança não estava mais querendo utilizar o aparelho celular, que a criança estava tendo comportamentos ali, olha, que estava se tornando introspectivo. Os pais continuam com uma boa relação, não tinha brigas dentro de casa, então eles começaram a perguntar a si mesmo o que está acontecendo com o nosso filho. Se questionaram até que a criança poderia ter alguma coisa ali acontecendo e foram à escola para tentar entender. Quando chega na escola para conversar com o diretor então já reage, olha mãe, não precisa você ir e levar isso para a mídia, não precisa levar isso para a polícia, a gente resolve aqui na escola mesmo. Ou seja, ele já sabia da situação, ou ao menos ele já entendeu que acontecia aquela situação ali com outras crianças e que era algo normal. Já que não quer resolver de outra forma, mande ele para cá que a gente vai conversar com as professoras. Conversa, a criança continua com o mesmo comportamento. É quando ela tem uma ideia de conversar, então, com alguém ali da escola e fala o seguinte, Toné, olha, eu queria que você filmasse quando o X criança, que é o filhinho dela, quando o meu filho ele estivesse tendo comportamentos ruins, ou seja, estivesse ali desobedecendo, porque eu quero entender se ele está praticando essas coisas, né, desobedecendo e tal, fazendo birra, e se é por isso que ele não quer vir, se está normal como em casa. Tá bom, fez o vídeo, acaba que a mãe descobre que não, que o menino estava sendo vítima de violência física e psicológica. Toné, o vídeo está passando aqui pra gente no outro monitor. Essa creche fica localizada onde, pode dizer? Olha, essa creche é o Caique. É uma creche do Caique. Então, assim, Toné, é uma escola... É da rede pública. Da rede pública. É uma escola, inclusive, Toné, que tem referência aqui em nossa cidade, tá? É uma escola que tem referência. Agora, essa creche aí, que quando a gente fala... Depois eu vou começar a brigar de novo. Negócio de graça com a gente. Eu vou sair, eu vou almoçar. E eu não quero saber de conversa, sem estar entendendo bem. Então pronto, fecha a boca e vá dormir. Acabou pra você, Luca. Chega! Chega! Gosto de briga, eu vou brigar. Gosta de castigo, eu vou deixar de castigo. É assim que vai ser com você agora. Sem conversa. Boca fechada. É assim que você gosta de briga? Pois eu vou começar a brigar de novo. Negócio de graça com a gente. Eu vou sair, eu vou... Olha, as imagens, elas deixam essa repugnância, essa sensação de impotência. Você, pai, em casa, assiste uma coisa dessa. Olha, eu falo isso aqui me dando calafrios. Uma criança sofrendo isso, você deixa com o maior amor do mundo, confiando nos profissionais qualificados que eles são. Se você está trabalhando com a criança, no mínimo, você tem que ter respeito ali a quem deixou ela confiando em você. Então, assim...
Você vê uma cena dessa, Tonela, puxa o menino, empurra o menino. Tem um outro vídeo também, um segundo vídeo, em que ela puxa o braço da criança parecendo que vai arrancar. Quantos anos, Pérola? 2 anos. 2 aninhos. Um bebezinho de 2 anos faz mal a quem? Faz mal ao quê? Tá fechada essa creche? Não, não está fechado. Inclusive, só está ganhando notoriedade por conta das redes sociais, né? Porque tá todo mundo repostando, inclusive é importante. As redes sociais, elas também desempenham esse papel, né? De influenciar ali também, de trazer à tona esses casos e ganhar a notoriedade, a visibilidade necessária. Né? Tem que deixar ela famosa. Tem que ficar famosa dentro das grades, que é o lugar que ela tem que estar. E, aliás, não é uma, tá? São 2 professoras. E, além de tudo, tem essa situação que a direção do colégio sabia das situações e que, infelizmente, os pais se encontram nessa situação. A gente fica com o coração realmente, né? Quando mexe com criança, não mexa com criança. Criança é uma coisa pura, inocente, alegria. Aí, criança dá trabalho, em houve casa. Registro aonde? O registro já foi feito, já foi prestado ali o boletim de ocorrência na delegacia aqui na cidade, mas ainda não deu em nada, né? Infelizmente não deu. Então a gente cobra, além do Poder Judiciário, para que investigue esse caso, leve a sério e traga as medidas, porque a gente precisa de resposta. Até quando as crianças vão passar por isso? Esse é um caso que ganhou notoriedade. Agora me conta, será que não acontece isso em outras que a gente não sabe? Então precisa haver punição para que as outras parem. Um exemplo, né? Porque senão vai continuar. Vai precisar o quê? Que uma criança morra? Infelizmente, a gente fala, continua. Não deu em nada até o momento, Toné. Até o momento tá tudo quieto, olha, tudo. E a gente precisa cobrar posicionamento das autoridades e também das autoridades municipais, tá? A gente também precisa entender. Porque se a professora ela tá lá dentro, se é concursada, se colocou, se não, tem que ter uma resposta, tá bom? Porque é uma criança, não é um cachorro, não é um bicho, não é um nada. E olhe lá, viu, Toné? E olhe lá, que nem maus tratos com os animais a gente deve aceitar. Inclusive tem que denunciar também. Então a criança não é um objeto. Pra acontecer, deixa lá. Nem vamos... Tem que se posicionar também para que a gente consiga ali cobrar das autoridades competentes para que dê resposta e justiça. E tem que ser investigada, Pérola, até para que os outros pais, né, possam ver como é que está a situação dos seus filhos. Se não aconteceu com outras crianças, a mesma coisa, né? Esse daí é o que foi filmado, tá? Porque a mãe já estava desconfiando e tudo. Mas a gente não sabe se ela fazia isso com 2, 3 ou com todos. Ou em outras turmas, eu já havia feito antes. A gente viu um caso, inclusive falando sobre escola, da importunação sexual, que ganhou notoriedade aqui na nossa cidade. Acho que você deve saber qual é. Um diretor de escola que estava ali tentando abusar dos alunos, enfim, com práticas ilícitas, oferecendo dinheiro, fazendo, né, aquelas práticas que não são aceitáveis. Para tomar banho de piscina. E é o seguinte, ele foi exonerado, mas ele não foi exonerado 1, 2, 3, 4... Quase 15 dias depois, chegou a exoneração dele do cargo. Por quê? Tinha professor ameaçando criança. Intimidar os... Tinha professor dentro da escola intimidando as crianças. Não vai fazer nada comigo, porque eu sou da cúpula lá do partido, tenho as costas largas. E deu no que deu, né? Foi exonerado do cargo. Mas foi exonerado porque a gente não se calou. A internet em peso aqui em Itabuna, todo mundo postando, todo mundo falando, cobrando, pedindo que a justiça desse resposta. Então, assim, a gente precisa trazer esses casos para que não se torne mais uma taxa, quando Toné. Envolve a área de educação, aí fica difícil, porque que exemplo pode dar um educador? Que exemplo ruim. Infelizmente, quem está ali para educar, quem a gente confia, né? Infelizmente acontece uma coisa dessa. O professor, ele tem um papel fundamental. A gente fala desses casos, mas a gente tem que trazer à tona a importância do professor, tá? O professor, ele é fundamental na criação do seu filho. O professor, ele forma todas as profissões, mas que ainda assim é muito desrespeitado também em sala de aula. A gente vê esses casos, mas a gente vê caso também de aluno que bate, que agride e ameaça o professor. Então, precisa que o Estado entenda e intervenha em todos esses casos para que não continue sendo taxa, sendo índice. Então, a educação precisa ter um outro olhar. As autoridades precisam ter um outro olhar para a educação, porque a educação é o que transforma, é o que muda. E a gente vive no mundo
né, de vulnerabilidade às crianças e, além de tudo, de violência, de criminalidade. Então, somente a educação consegue mudar isso. E para que a educação consiga mudar, se está passando por essa fase ruim, as autoridades agora precisam mudar as táticas, precisam cobrar dentro de escola, não sei, um guarda ou alguém que consiga realmente fiscalizar a segurança do professor e do aluno, porque tem os dois lados, né? Então tem que fiscalizar ali a segurança do professor e a segurança do aluno. Agora, com esse assunto, inclusive, Toné, de celulares nas escolas, é uma outra polêmica ali sem fim, que inclusive eu quero até falar isso com você. Na semana passada eu noticiei, não sei se na terça ou se foi na quinta-feira, mas eu noticiei aqui um caso em que um professor foi agredido dentro de sala de aula. Ele começou a ser ameaçado e foi agredido quando ele estava no ponto de ônibus, aguardando ali o ônibus para ir para sua casa, porque ele proibiu os alunos que utilizassem o aparelho celular dentro da classe. Olha para você ter noção o que aconteceu. Por pouco ele não morre, né? Precisou passar ali por atendimento médico. Mas agora tem lei que não pode mesmo utilizar o celular em sala de aula. Tá proibido. Agora é uma lei, mas a lei e há quem descumpra a lei. Infelizmente, aconteceu com esse professor lá em Brasília. A gente observa esses casos e a gente fica sem entender. Logo na capital federal. Aconteceu aonde a lei foi sancionada, aconteceu. Parece até uma brincadeira, um deboche, né, com o nosso estado. Então a gente vê esses casos e a gente só tem que cobrar realmente das autoridades para que isso não continue acontecendo. Porque senão, né, a gente vai virar o quê? Uma bagunça. Tudo isso vai virar uma bagunça. Ninguém respeita nada, lei, professor, polícia, não respeita nada e nem ninguém. Também, por outro lado, também. Não respeita o aluno. Infelizmente. Tem muitos casos, Pérola, de alunos realmente que encaram o professor e depois lá fora da sala de aula riscam o carro do professor, fura pneu, né? Encara o professor, agride o professor verbalmente. Então é difícil. Então tem que chegar a um consenso. E essa lei da proibição de celulares nas salas de aula foi muito boa, porque não pode. O aluno é um desrespeito, o professor lá dando aula e o aluno nas redes sociais, fazendo besteira, olhando rede social e não presta atenção. Não presta atenção o que deve. Aí pra que o professor lá se esgoelando, dando aula e o aluno dando risada, olhando meme, fazendo gracinha no celular? Não existe isso. Diz que era proibido só durante o tempo de aula, que no intervalo poderia pegar. Agora não. Agora a lei nem no intervalo, só pega no final da aula. Saiu da escola, você pode usar o seu celular. Tá certo. Muito triste isso, né? A gente vê esses casos envolvendo a escola. A creche precisa ser investigada mesmo. Precisa. Tudo direitinho. Os pais deram queixa, tudo, Pérola? Deram, inclusive, os pais estarão aqui na TV, tá? Para dar uma entrevista também, né? Então já vai aguardar aí, você de casa já fique aguardando, porque vai vir essa entrevista esclarecendo então esses pontos aí pra gente entender o que realmente aconteceu com essa família, né? Que foi vítima aí, a criança foi vítima de maus tratos em uma escola aqui em nossa cidade. Né? Então, um outro assunto que eu quero conversar com você é sobre um universitário que foi baleado pela polícia militar enquanto ele estava ali voltando para casa. O que acontece é o seguinte, ele foi baleado por um policial militar da reserva, o Igor Melo de Carvalho, de 32 anos, enquanto ele saía do bar onde ele trabalhava como garçom. A imagem dele está aparecendo aqui na tela, Toné. Um rapaz, ele estava saindo ali para voltar à sua casa, acabou o seu expediente, ele já cansado. Parte do intestino. Passou por uma situação delicada que, além de tudo, o policial mesmo se apresentou ali na delegacia e falou que confundiu ele com uma pessoa, um elemento que havia praticado ali a mulher um roubo. Que falou, a mulher dele disse que foi roubada, foi furtada o celular dela, foi atacada por dois caras numa moto. E ela apontou eles. Ele foi atrás e atirou. Sem nem pedir explicação, sem nada, foi logo atirando. Olha, é complicado, né? É complicado porque, assim, quem está para nos proteger precisa nos proteger. Observa, não é porque você é policial que a sua esposa, seu irmão, seu filho, não importa quem falou. E o rapaz que era atirar, Toné, é melhor. Mototáxi, ele ainda foi preso ainda, ficou sob custódia agora que conseguiu sair. O advogado entrou na história, ele explicou tudo direitinho e conseguiu sair. Agora o outro ainda está internado.
Além de tudo, sabe o que aconteceu? Ele tinha pedido ali a moto por um aplicativo. Ele estava ali na garupa. Aí ele disse, os familiares, na verdade, porque ele estava ainda muito mal ali, tinha conversado com os familiares que deram a entrevista falando logo a princípio. Ele foi logo atirando, não perguntou nada. Não, ele observa pra trás, esse carro estava aqui atrás da gente. Ele com a moto, já foi atirando. Isso, não, o menino disse... O cara do táxi, o piloto do mototáxi, o rapaz, o motorista, ele se jogou no chão pra não ser baleado. Aí ele viu o rapaz lá agonizando, o que era o passageiro, no caso, né? Aí ele foi dar socorro. Olha, então é muito complicado. Então, além disso, a família também relatou, Toné. Trabalhava, ele saía do trabalho, pegou o mototáxi e estava indo para casa. Agora, é o que o pessoal tá falando, né? Problema também de racismo. Tanto o motorista, o piloto do mototáxi, era preto, como também o passageiro, o estudante. Olha, além de tudo, só aqui já pra gente finalizar, além de tudo, essa esposa do policial, ela foi até o hospital pra fazer o reconhecimento, tá? De que ele era o assaltante. Então, no mínimo, tinha que estar preso o policial e a esposa, tá? Porque é uma vida e precisa ser respeitada. E a cara dele, debochando, ele tava dando risada lá. Quando ele tava na delegacia, ele mesmo se apresentou e ainda ficou dando risada, debochando. O PM que atirou. Olha, finalizamos o nosso programa de hoje. Eu quero agradecer a sua audiência, você ligadinho aqui conosco durante todos os dias. E é o seguinte, amanhã a gente volta aqui a partir das 10 horas para bater esse papo e com certeza com os quadros especiais para vocês, tá bom? Quero agradecer a Tonezinha também que está aqui conosco. Obrigado a todos. Carnaval vem aí. Juízo. TVI, 20 anos.